Olá, tudo bem? Hoje o assunto do vídeo é tipos de implante. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos tipos de implante. Na verdade a gente tem vários tipos de implante, né? E eu vou focar no vídeo em apenas dois tipos de implante que eu acho que são os principais tipos que são realizados no nosso país, né? Então eu vou falar um pouquinho da diferença entre eles, vantagem e desvantagem de você estar utilizando esse tipo de implante. Eu queria já deixar claro no início do vídeo que esse vídeo, assim como todos os vídeos que a gente grava no canal, ele tem o intuito de trazer informação a respeito dos implantes odontológicos para o público leigo, tá? Esse vídeo não é um vídeo com a intenção de colocar alguma coisa a mais, trazer um dado científico, alguma coisa assim. Eu quero trazer a informação para o público que não é dentista, tá? Para os pacientes de forma geral, né? Que são leigos no assunto e buscam saber um pouquinho mais a respeito do assunto. Então, para isso, eu utilizo uma linguagem mais simples, mais tranquila, tá? Para fazer com que vocês possam entender, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho a respeito desses dois tipos de implante. Eu trouxe aqui um modelo de um macro modelo, na verdade, né? Um modelo aumentado do implante. Ele é bem maior do que o implante, né? Você consegue reparar, né? Que o implante não vai ter o implante que é colocado na boca não é desse tamanho, né? Pelo amor de Deus. É um macro modelo apenas para poder explicar um pouquinho melhor para vocês. Vocês sabem que esse implante aqui, ele vai ser instalado dentro do osso, tá? O implante é instalado dentro do osso, ele fica um período lá onde ele vai cicatrizar e depois da cicatrização, o dentista então ele vai começar a fazer a prótese, ele vai começar a fazer o dente que vai vir em cima do implante, tá? O que diferencia principalmente os tipos de implante é a conexão que vai ser feita entre o dente e o implante, tá? A principal que principalmente diferencia os implantes é exatamente isso. A conexão, como ele vai se conectar, implante e dente vão se conectar, tá? E aí nesse sentido é que a gente vai ter a diferença. Essa parte mais superior do implante aqui, né, em um modelo, no hexágono externo, ele vai ter a conexão, ele vai ser feita de forma externa. A conexão ela está saindo para fora desse plano do implante aqui. A conexão ela vem por fora, tá? Nesse tipo de implante nós temos um hexágono aqui em cima, tá? E aí a gente chama esse tipo de implante de hexágono externo, ok? Então, hexágono externo é um tipo de implante que tem a conexão externa ao implante. Então, o dente ele vai se conectar através desse hexágono que vai ter aqui em cima, tá? Para prender ao implante. Esse é o primeiro tipo. Eu tenho outro tipo de implante, que é exatamente esse que eu tenho aqui como macro modelo, que ele é o chamado cone Morse. Nesse modelo aqui, a conexão ela é interna. A conexão ela fica aqui dentro do implante, tá? Então é diferente. Em um implante eu tenho a conexão do implante à coroa do dente de forma externa e no outro tipo eu tenho essa conexão interna ao implante, tá certo? Esse tipo de implante que tem essa conexão interna, que nós mais utilizamos hoje em dia também em nosso país, é o chamado cone Morse, tá certo? Cone Morse. Então vamos começar a diferenciar o implante hexágono externo do implante cone Morse. Primeiro ponto que eu quero que você entenda. Os dois tipos de implantes,
eles têm uma técnica de instalação diferente, tá? O tipo hexágono externo, ele é orientado para que ele fique a nível ósseo. Então a minha caneta aqui é o osso, tá? E o implante ele vai ficar instalado a nível ósseo, tá? O cone Morse, a orientação dele é que ele fique mais ou menos, pelo menos 1 milímetro abaixo, tá? Da parte óssea, tá? No que implica agora a instalação do implante? Ele está abaixo do osso, ele está acima do osso. Acontece o seguinte, o implante hexágono externo, como ele fica a nível ósseo, quando você coloca um dente aqui em cima, você vai ter aqui o dente, o implante, a nível do osso, tá? E o que acontece? Essa situação tende ao quê? Entre esse elo de implante e prótese, começar a ter aqui uma formação, né? Uma colonização de bactérias, tá? E essa colonizaçãozinha de bactérias aqui faz com que nós percamos um pouco de osso dessa região aqui. Nós podemos perder um pouquinho de osso dessa região, tá? Isso é natural acontecer no implante hexágono externo, tá? Porque a junção prótese-dente fica a nível ósseo, tá? Então, isso é o problema. Essa perda óssea aqui, os dentistas chamam de salserização. Então, o hexágono externo, ele tem salserização, tá? Ah, mas e aí, essa salserização pode complicar futuramente? É claro que a gente vai controlar, né? Você tem que estar voltando ao dentista todo ano, pelo menos, para você poder fazer um raio-x, entregar para ele ver como é que está o seu implante. Por isso que é importante o retorno, você não sumir do dentista, tá? Sempre está acompanhando. Geralmente o que acontece é que ocorre aqui uma pequena salserização e a tendência disso aqui é você conseguir controlar muito bem, tá? Eu tenho pacientes com hexágono externo há mais de 10 anos e está tudo muito bem controlado, tá? Então, mas ele tem esse detalhe aqui. No cone Morse, como ele fica abaixo, a orientação de instalação dele é 1 milímetro abaixo do osso, pelo menos, tá? O que acontece aqui? Para não ficar, para o dente não ficar a nível ósseo, é colocado um componente dentro dele e esse componente faz com que o dente fique instalado acima do nível ósseo. Então você vê que o implante ele não fica a nível ósseo, ele fica abaixo do nível ósseo, tá? E o dente fica lá para cima. Então eu não tenho nenhuma junção entre dente e implante, tá? Isso faz com que eu preserve esse osso dessa região, tá? E isso me dá tranquilamente, com certeza, uma durabilidade, uma saúde maior para esse tecido ósseo, que consequentemente vai refletir numa maior duração desse implante, talvez, né? Se você está deixando a parte óssea saudável, preservada, sem nenhum problema mais, então quanto mais saudável tiver, maior a longevidade do trabalho, tá? Então, essa é a grande vantagem que nós temos do cone Morse com relação ao hexágono externo. Uma outra vantagem que eu vejo no sistema cone Morse com relação ao sistema hexágono externo é que, no caso do cone Morse, eu nunca vi, e eu acredito que eu nunca vou ver, um dente ficar meio soltinho porque o parafuso deu uma afrouxada, tá? No cone Morse, não tem isso. Você colocou o componente, colocou o dente ali, tá? A prótese ela pode ser cimentada, ela pode ser parafusada, mas o parafuso do cone Morse não solta, tá? O dente do cone Morse não solta, tá? O parafuso fica firme e não solta. No hexágono externo, já
o parafuso ele pode afrouxar um pouquinho e às vezes o dente começa a criar uma certa mobilidade, tá? Por que que isso acontece no hexágono externo? Por que isso acontece no cone morse não acontece? Tipo de conexão, tá? Tipo de conexão. Aqui eu tenho no hexágono externo eu tenho uma conexão que é externa, o contato do implante com o dente é externo, e no outro tipo, essa conexão cone morse, o contato fica internamente ao implante, tá? Isso faz com que, então, essa conexão interna não tenha problema de soltar parafuso. No caso do hexágono externo, isso já pode acontecer. Não é que fica soltando, tá? Não é que fica soltando, não fica soltando, mas é passível de acontecer. Pode acontecer, tá certo? Mas e se acontecer, doutor? Se meu dente, a coroa do meu dente começar a soltar, eu fiz um hexágono externo e começar a soltar, é só você ligar para o dentista, marcar uma consulta, ele vai fazer o reaperto, ele vai dar o torque necessário no parafuso, tá? E vai te liberar. Acabou, resolveu o problema sem mais, sem maiores problemas. O que não pode acontecer, e aqui vai uma dica, se você tem acontecer do seu dente começar a criar uma certa mobilidade, você vê que ele está mexendo, você toma cuidado com a sua alimentação, você já liga para o dentista, marca uma consulta, cuidado com a alimentação, porque se você morder em cima, dependendo da incidência da força que você fizer e o quanto que aquele parafuso afrouxou, você pode quebrar o parafuso dentro do implante, tá? E depois isso vai ser um problema meio chato de conseguir resolver. Um ponto importante de ser colocado. O implante cone morse, como ele é um implante que ele tem que ficar mais profundo a nível ósseo, às vezes o paciente ele não tem assim uma altura tão boa para poder fazer a instalação de um implante mais profundo, tá? Sem que ele corra algum risco. Então, nesses casos, o implante cone morse seria bom ser evitado, né? É claro que existem de vários tamanhos, mas o que eu falo assim, você vai precisar ter um pouco mais de altura óssea para você fazer o implante cone morse, já que ele é um implante que ele tem que ficar instalado um pouco mais profundo do que o implante hexágono externo, tá certo? Quem vai ver isso? É o dentista. O dentista, ele vai te examinar, ele vai, através dos exames de imagem, ele vai determinar a possibilidade dos dois tipos de sistemas de implante, qual que ele julga ser melhor no seu caso, tá? Às vezes dá para se fazer os dois sistemas de implante, aí ele simplesmente chega, conversa com você e vocês decidem juntos o que vocês querem fazer. Tá certo? Agora, às vezes, o dentista vai ficar impossibilitado de fazer o implante cone morse, porque ele requer que fique um pouquinho mais profundo e talvez você não tenha essa altura óssea. Pessoal, eu não estou aqui para fazer campanha para um tipo de sistema e falar que o outro não é bom. Não é isso, tá? Eu, na minha clínica, eu faço os dois tipos de implante, o cone morse e eu faço o hexágono externo também. Os dois tipos de implantes são dois tipos de sistemas de implantes que funcionam, tá? O hexágono externo, ele existe há muito mais tempo do que o implante cone morse, tá? E, como eu já disse aqui no vídeo, eu tenho pacientes de hexágono externo que até hoje vêm ao meu consultório e eu cuido desses implantes e eles estão ótimos na boca dos pacientes, tá? Então, são dois tipos de implantes que funcionam muito bem. O que é necessário aí é um bom planejamento, como sempre eu digo nos vídeos, um bom posicionamento desse implante, implantes bem posicionados, provavelmente você vai ter uma peça bem feita na sua boca e a durabilidade, a longevidade desses implantes vão ser muito maior. Implantes mal posicionados realmente é um problema, tá certo? Mais uma vez eu quero agradecer você que assistiu o vídeo.
Eu tenho recebido excelentes feedbacks de todo mundo, as pessoas colocando perguntas, e eu tenho, sabe, realmente apreciado e gostado demais disso. Eu estou adorando essa interação que eu estou tendo com as pessoas pelos meus vídeos. Podem continuar, se vocês tiverem dúvida a respeito desse vídeo ou de qualquer outro vídeo, pode colocar aqui na descrição, a gente vai responder. Cada vez, graças a Deus, tem aumentado bastante a audiência do canal e as pessoas têm deixado suas opiniões e suas perguntas, então a gente responde a todas, tá? Eu não deixo ninguém sem resposta. Eu posso talvez demorar um pouquinho, mas eu com certeza vou responder a sua questão, seja ela qual for, tá bom? Quiser deixar um comentário também, seja ele bom, crítica, fica à vontade, pessoal. Comigo não tem problema, a gente está aqui para poder trazer algo novo, diferente para vocês, trazer um pouco de informação a respeito desse assunto, né? Se você está assistindo esse vídeo, é porque você está procurando informação a respeito desse assunto, tá? Então, a nossa intenção é essa, poder ajudar realmente, tá certo? Fiquem com Deus, que vocês tenham todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.